Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Eu sou animador e leitor litúrgico da Igreja Católica e tercista, né? Sou um frequentador assíduo da oração do terço em Colatina. Vamos transmitir a vocês a palavra da Igreja Católica na verdade no mundo inteiro, porque a Igreja só tem uma liturgia diária para o mundo todo. Isso é que é importante, né? É uma igreja universal. Eu vou transmitir neste vídeo a liturgia referente ao dia 30 de agosto de 2023, quarta-feira da 21ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Inclinai, Senhor, o vosso ouvido e escutai-me. Salvai, meu Deus, o servo que confia em vós. Tende compaixão de mim, clamo por vós o dia inteiro. É o Salmo 85, versículos 1º e seguintes. Oração do dia. Rezemos, coloque a sua intenção. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 9 ao 13. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos vossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas e Deus também de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso agradecemos a Deus sem cessar, por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, agora é o Salmo 139, versículos do 7º ao 8º, 9º ao 10º, 11 ao 12ab, refrão, primeiro A. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Repitamos. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se eu pensasse a escuridão venha esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como o dia. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Repitamos. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com a primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 5,
e proclamar o Evangelho com Mateus 23, versículos do 27 ao 32. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. Que guarda sua palavra fielmente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos entender um pouco o Evangelho na liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Santini é liderança da comunidade católica Nova Aliança. No tempo dos nossos pais é o título do seu comentário, baseado em Mateus 23, versículos do 27 ao 32. Neste Evangelho, uma espinhosa coleção de mal-aventuranças iniciadas por 7 ais, que prenunciam desgraças. O Mestre Jesus verbera a hipocrisia das lideranças religiosas de Israel, trazendo à tona as graves contradições entre pequenos ritos e grandes infidelidades, higiene exterior e íntima podridão, corpos limpos e almas imundas. Um dos exemplos citados por Jesus é a habitual atitude de acusar os antepassados por seus erros, como o assassinato dos profetas, no caso de Israel, e julgar-nos superior a eles, como se não estivéssemos envolvidos em crimes semelhantes. Os filhos costumam alimentar mágoas e ressentimentos em relação aos pais, com queixas e acusações. Modernos que somos, não evitamos um sorriso de ironia diante das ignorâncias dos antepassados. Muitos casais de hoje escolheram como lema a frase: não queremos que nossos filhos passem aquilo que passamos. Claro, a culpa é dos antigos. Ora, somos melhores que eles? Somos capazes dos sacrifícios que eles assumiram em uma época de grandes carências materiais e duros combates pela sobrevivência? Estamos repetindo seus gestos de desapego como aquelas mães que tiravam de seu prato a comida dos filhos? Temos as mãos calejadas para que nossos descendentes tenham seu diploma? Eram tempos difíceis, não havia luz elétrica nem água encanada, tempos de lamparina de querosene, de buscar água na bica, tempos de comprar roupa nova apenas quando a velha apodrecia, tempos de meia sola nos sapatos e as vovós a declamar: remenda o pano que dura mais um ano, remenda outra vez que dura mais um mês. Eram tempos de fé manifesta em pequenos gestos, a oração antes da refeição, a família reunida para rezar o terço antes de dormir, o dia pontuado pela tradicional bênção mãe e pelo Deus te abençoe, meu filho. Outro engano que nós cometemos: hoje é muito difícil ser cristão. Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, teria sido mais fácil.
Na verdade é o contrário. A proximidade com a realidade humana de Jesus, sua família humana, a oficina do carpinteiro e, acima de tudo, sua escandalosa morte na cruz foram sérios obstáculos para que o acolhessem como Messias Salvador. Hoje, após 20 séculos de evangelização, após uma legião de mártires, após a reflexão dos grandes mestres espirituais, após os exemplos admiráveis de tantos servos e servas de Deus, nossa fé tem muito mais andaimes para se apoiar. Por tudo isso, devemos sentir-nos pressionados a buscar uma sincera conversão e dedicar todo o nosso esforço em cooperar com a graça que nos chama a abandonar nossas máscaras e centrar nossa vida na edificação do reino de Deus. Este é o nosso tempo. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, meus tempos estão em tuas mãos. Salmo 31, versículo 16. Vamos agora aos santos do dia 30 de agosto. Santos Félix e Adalto, mártires do século IV, foram martirizados em Roma nos primeiros séculos da Igreja. Santo do dia 30 de agosto, São Pamáquio, morreu em 410, foi senador romano, muito amigo de São Jerônimo. Tendo ficado viúvo, dedicou-se à vida de piedade e obras de caridade. Santo do dia 30 de agosto, São Fiacre, eremita, do ano 670, originário da Irlanda, estabeleceu-se na França em lugar solitário. Ali construiu o mosteiro que deu origem ao povoado de Saint-Fiacre. Santo do dia 30 de agosto, São Bonônio, abade, faleceu em 1026. Seguiu a vida eremítica no Egito e no Monte Sinai. Ao retornar à Itália, foi nomeado abade do mosteiro de Lucédio. Santa do dia 30 de agosto, Santa Margarida Ward, mártir do século XVI, de origem nobre, foi morta durante o reinado de Isabel I, da Inglaterra, e morreu por ter ajudado um sacerdote a fugir da prisão. Santo do dia 30 de agosto é o Beato João Juvenal Ancina, bispo, faleceu em 1604. Jovem médico que ingressou na congregação do Oratório e destacou-se como ardoroso pregador em Nápoles, na Itália, antes de ser nomeado bispo de Saluzzo. Santa do dia 30 de agosto, Beata Maria Raffals, virgem, do ano 1853, dirigiu com ânimo, em meio a muitas dificuldades, a Congregação das Irmãs da Caridade de Santana, por ela fundada em Saragoça, na Espanha. Santo do dia 30 de agosto é o Beato Eustáquio van Lieshout, presbítero, ou seja, padre. Faleceu em 1943. Foi sacerdote de origem holandesa, pertencente à Congregação dos Sagrados Corações, falecido em Belo Horizonte, no Brasil. Favorecido com o dom da cura, alcançou fama de santidade ainda em vida. Santo do dia 30 de agosto, Beato Alfredo Ildefonso Schuster, bispo, faleceu em 1954, monge beneditino. Foi abade de São Paulo Extramuros, em Roma, e mais tarde arcebispo de Milão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Peça e receberá se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará, porque é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico para o português. Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia Jesus voltará, creia.
Muita gente não crê nisso. O ateísmo está se alastrando, os satanistas estão por aí, vão perder a vida eterna. Quando Jesus voltar, tudo será colocado às claras. Haverá um acerto de contas universal. Vocês vão sofrer. Vocês que estão zombando de Cristo, vocês que estão deixando a vida cristã. Não faça isso. Ainda há tempo. O tempo é aqui, na terra, onde somos pó. Somos indignos servos. Somos vermes. O dia que morrermos, esse corpo vai se transformar em vermes em pouco tempo e depois em pó. O que vale é a nossa alma espiritual, que irá para Deus, e teremos depois um corpo glorificado para todo sempre. Isso para os que creem. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse meu canal no YouTube, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.